Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Segurança e Paz de Sião. O texto que serve como base para o nosso estudo é o Salmo 46, um salmo muito bonito, muito conhecido, e eu gostaria de gastar aqui alguns momentos lendo com vocês esse salmo. O salmo diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje. Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa força. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Seria honrado entre todas as nações, seria honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esse é um dos salmos bem conhecidos, um salmo que acaba evocando a presença de Deus no meio do seu povo. A figura aqui que aparece no contexto dos salmos, que aparece nas entrelinhas, é a figura de Jerusalém. Deus está no meio do seu povo. Deus a protege, Deus protege essa cidade, Deus protege o seu povo. E aqui o caos que é descrito acaba mostrando num primeiro momento tudo aquilo que é estável, os montes se abalando, os mares bravios, tempestivos. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem mostrando inclusive a própria ira das nações. A guerra que acontece entre os povos, a própria fúria das nações contra o povo de Deus. Você encontra aqui uma figura, alguns comentaristas bíblicos mencionam duas figuras aqui sendo demonstradas. A primeira delas é a figura das nações de forma literal, em luta contra o povo de Deus. Num segundo momento, de forma mais espiritual, a guerra entre as forças do bem e do mal que está acontecendo. E que vai, de alguma forma, afetar o povo de Deus, até porque o ódio do inimigo é contra o povo do Senhor. Satanás trabalha de forma intensa para tentar impedir que o plano de Deus em relação ao seu povo aconteça. Então você vê aqui uma conjunção de fatores. Você encontra aqui, num primeiro momento, as nações que estão sendo instrumentos do próprio inimigo para destruir o povo de Deus, para tentar impedir que o povo de Deus seja aquilo que Deus sonhou que eles fossem, ou alcancem aquilo que Deus sonhou que eles alcançassem. Por outro lado, o inimigo se utilizando dessas nações com o propósito de frustrar o projeto do Senhor Deus. Ellen White, quando vai falar a respeito dessa guerra espiritual, ela é muito clara. Ela vai mencionar que se a barreira que separa, o véu que separa o mundo visível do invisível, se pudéssemos ver a guerra que acontece por detrás dos bastidores, nós cairíamos ajoelhados diante de Deus e clamaríamos dia e noite por livramento. Porque é uma guerra de dimensões cósmicas que acontece. Às vezes nós olhamos simplesmente para o movimento das nações e achamos que realmente alguma coisa errada está acontecendo, mas não nos damos por conta de que muitos desses movimentos são estritamente pensados pelo arqui-inimigo, com o propósito de frustrar o plano de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe a mente doentia desse inimigo, a ponto de querer fazer, em vários momentos da história, fazer com que o povo de Deus desapareça para tentar impedir que o propósito de Deus aconteça através deles. Quando Ellen White, por exemplo, vai comentar aquele decreto que aconteceu na época dos Médios e dos Persas, toda aquela trama feita por Amã, na época de Esther e Mordecai, Ellen White vai mencionar que o propósito do inimigo era utilizar os inimigos do povo de Deus para destruir completamente a nação, e assim impedir que o Messias nascesse.
Você pode imaginar esse tipo de coisa acontecendo? Entretanto, o salmista ele está mencionando que o Senhor Deus é a força do seu povo, que ele está no meio do seu povo. Então pode ter terremoto, pode acontecer maremoto, as nações podem fazer os seus movimentos, mas Deus está com o seu povo e a sua cidade não será abalada, o seu povo não será abalado. Num primeiro momento, na época dos salmistas, essa era uma grande notícia para as pessoas que viviam e que percebiam essa dinâmica que acontecia entre as pessoas. Mas num segundo momento, quando olhamos para a nossa história hoje, isso continua sendo uma boa notícia. Movimentos no mundo espiritual continuam a acontecer. Mas o mesmo Deus que está no meio do seu povo é o Deus que protege o seu povo, é o Deus que ampara o seu povo, é o Deus que estabelece limites para a atuação tanto do inimigo como também dos seus aliados, que às vezes são instrumentos dele para poder trazer o mal para o povo do Senhor. Por isso hoje, eu não sei qual é a tua história, não sei quem é que está aí do outro lado, nesse momento, assistindo a esse vídeo. Mas talvez esteja falando para alguém que está com a sua fé fragilizada, para alguém que talvez está olhando para as circunstâncias e achando que não vai conseguir vencer. Deixa eu te dar um recado da parte do Senhor. O Senhor Deus está no meio do seu povo. E aquele que está em Cristo não tem nada a temer, porque o mesmo Deus que protegeu o seu povo no passado é o Deus que protege o seu povo no presente e que protegerá no futuro. A vitória é tão certa, é tão garantida, que o Senhor Deus já desdobrou o final da história para a gente. Nós já sabemos que no final da história, o Senhor Deus, ele vai intervir de uma forma extraordinária. Gosto muito do texto de Apocalipse capítulo 16. Mas pelejarão, lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E com ele vencerão os que foram chamados, escolhidos e se mantiveram fiéis. Eu espero que você seja esse tipo de pessoa, que tem um comprometimento com Deus, um comprometimento com a Trindade Divina, com o plano de Deus, e que é um instrumento de Deus para trazer bênção para as pessoas. Não tema, Deus é contigo. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que mesmo que movimentos como os descritos no Salmo 46 aconteçam à nossa volta, não temos o que temer porque o Senhor é conosco. Ajuda-nos a podermos permanecer firmes em Ti, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e nessa continuação o nosso tema será inabalável como o Monte Sião. Eu estudo a lição e você?